Já chamamos tio Rico aqui para o nosso papo. Vamos esperar tio Rico aceitar o nosso convite. Tio Rico enviou uma solicitação. Entrando aqui no nosso papo. Tio Rico entrando, vamos ver, cadê? Tio Rico. Estão me ouvindo? Agora sim, tio Rico, enfim. Porra, A operação de tecnologia guerra isso aí. a tecnologia quer acabar com a gente. Tio Rico, boa tarde, tio Rico. Problema da era moderna. Tio Rico, sabe qual que é o problema? Fecharam o espaço aéreo. Foi difícil fazer você entrar aqui, tio Rico. Mas estamos aqui, tio Rico. Ótimo, Que prazer recebê-lo. Que prazer recebê-lo, tio Rico. Prazer não só, vamos aqui conectar o nosso carregador, é óbvio. Tá ok. Não só um prazer recebê-lo, como um prazer receber a todos vocês que estão conosco nessa tarde. Eu sou Juliana Inhas, coordenadora da Graduação em Economia, e nossa presença ilustre hoje é tio Rico, nessa nossa semana de boas-vindas. Tudo bom, tio Rico? Você tá bem, tio Rico? Tudo tranquilo? Ótimo. Primeiro, ótimo. Eu vejo que vocês estão correndo atrás aí para fazer o negócio funcionar, mas primeiro, obrigado pelo convite, pela tua participação, pelo convite do INSPER, do Cláudio Haddad. Então, estou bastante feliz de estar aqui. É o público, Que ótimo. Posso falar? É o público que eu mais gosto. É o público que eu mais gosto de falar, é a turma que está chegando. Gente nova, gente boa. Essa é o ápice. Adoro esse tipo de público. Que ótimo. E olha, você sabe que a gente tem recebido inúmeras mensagens pelo Insta, pelo Face, desde que a gente falou que você vinha conversar com a gente, tem sido assim um sucesso. Eu mesma já recebi trocentas mensagens, todo mundo querendo que a gente conte quem é você, e a gente já falou que é óbvio, mesmo que a gente soubesse, jamais contaria. Vamos focar no conteúdo. Isso aí. Aqui é conteúdo e aqui é INSPER. É isso mesmo, tio Rico. Mas é um prazer recebê-lo. É uma grande honra para o INSPER, né? E aí, contando um pouco de como é que você chegou, né? A gente estava comentando aqui com o pessoal que quando a gente, no primeiro semestre, né, a molecada, a gente passou uma pesquisa perguntando, olha, segundo semestre vão entrar colegas novos, vamos fazer aí uma programação diferente. Quem que a gente deve trazer, né? E você foi uma das pessoas mais citadas, né? Porra, fico feliz. Pois é, uma das pessoas mais citadas. E a gente falou, poxa, que legal, é bacana, porque o INSPER é uma escola que gosta de ideias diferentes, pessoas diversas. E a gente falou, poxa, vamos trazer tio Rico, né? Um lugar que a gente sempre preza por isso, então vamos trazer tio Rico, porque, sem dúvida, você vai enriquecer demais essa nossa semana de boas-vindas. Então, é uma honra, é um prazer, inclusive, ter sido escolhida para conversar, para ter esse papo com você. E vamos lá, vamos começar falando aí com a nossa galera aqui. A gente já tem 2.300 pessoas nos assistindo. Queria perguntar primeiro para você, o nosso tema aqui é como é que as pessoas estão se preparando para o futuro, né? A gente está falando aí, a gente tem hoje ingressando vários alunos aqui, mas nosso papo é um papo muito aberto para uma comunidade super ampla. Como é que você está enxergando as mudanças que estão acontecendo no mercado? Porque você, no seu Insta, no seu podcast, você fala muito disso, né? Quando a gente começou a conversar para fazer essa live, eu escolhi alguns cenários, alguns assuntos que são de extrema importância. E não pode deixar de lado a educação, né? O mercado de alguns anos para cá mudou drasticamente. Drasticamente. Antes você tinha um modelo de escola que cada vez mais a gente enxerga que não tem se provado eficiente. Então, muita gente nova me pergunta, tio, faz sentido fazer graduação, pós-graduação, MBA, doutorado? Eu faço, não faço? Como é que eu me preparo? Né? Porque hoje você consegue ver uma mudança tão rápida nas coisas. E o ponto principal disso, para mim, vale. Mas as escolas têm um grande desafio hoje. Grande. Quer trazer para dentro da sala de aula a realidade de fora. E na grande maioria de pessoas, de escolas, não tem esse tipo de habilidade. Fica naquele teórico, reme-reme, que quando o cara sai, ele sabe tudo do livro, mas nada da vida real. Então, isso me traz uma preocupação grande,
por isso que eu aceitei vir aqui. Na minha visão, o INSPER é uma escola que busca cada vez mais trazer pessoas que estão na vida real para trazer dentro da sala de aula. Então, se você está com pessoas boas, obviamente, dentro da sala de aula, trabalhando, ajuda a expandir a cabeça, ajuda a olhar para novos pontos de vista. O tipo de gente que eu mais gosto de conversar é o cara que pensa diferente comigo, do que eu penso. Então, se você tiver num ambiente onde está cheio de gente ousada, com vontade de fazer coisa boa, você precisa ter um cara, um professor, enfim, quem estiver na sala de aula, que seja intimamente ligado à economia real, às coisas reais. O cara que trabalha. Se for um teórico, o cara se forma 5 anos, faz doutorado, chega no final, o cara não sabe nem ligar o computador. É entendeu? Isso aí. Então, quer dizer, você acha que o modelo de educação muito tradicional perdeu espaço, né? A gente agora tem que, na verdade, pensar muito em como é que a gente conecta a teoria com prática, né? Aquele modelo tradicional, antigo. Exatamente. Exatamente. Acho importante, quando você vai na biblioteca Teles, lá no térreo, você vê Bloomberg, você vê planilha onde se usam em bancos, tem que ter ferramentas da vida real. Caso contrário, não vale a pena um moleque que tem um mega potencial de 20 anos, 22 anos, e chegar e falar, porra, e aí? Tá bom, aprendi a história, não sei o que, filosofia, mas chega na hora H de fazer o negócio acontecer, tem dificuldades. Então, eu noto que quando eu entrevisto alguém do INSPER, tem um perfil mais hands-on do que alguns outros, né? Tem muita escola boa por aí, mas, no geral, nós estamos falando do topo da pirâmide. Tem muita coisa que precisa melhorar na educação. Então, para resumir o que eu estou falando, faz sentido, ajuda você, quando você for, de fato, empreender, trabalhar, ajuda a mitigar o que a gente chama de blind spot, os pontos cegos. Né? Que quando você vai empreender, as ideias gerais são sempre lindas e maravilhosas, mas botar a mão na massa e correr um risco real de você botar o negócio de pé é outro bicho. E o perigo maior são os pontos cegos. Então, quanto mais você estressa na sala de aula com o professor, ou que o cara é do mercado, outro que foi consultor, presente não sei da onde, isso faz com que você mitigue os pontos cegos. Isso é extremamente importante. E evita cair nas armadilhas, né? Nas armadilhas da vida real. E quais você acha que são as armadilhas da vida real? O que você listaria como armadilhas que as pessoas têm que tomar cuidado, que você está chamando de armadilhas da vida real? Olha, eu converso com muita gente que tem ideias brilhantes de empreendedorismo. Isso é incrível. Essa turma que está vindo, para mim, é surreal. Mas, hoje em dia, a informação ela está em todos os lugares. Você bota no Google, você tem uma ideia hoje, você bota no Google amanhã, você consegue traçar em linhas gerais aquilo que pode ser uma empresa. Mas você botar de pé, são riscos. Pô, no Brasil ainda, empreendedor não deveria nem se chamar empreendedor, deveria se chamar herói, porque o cara, de fato, luta dia e noite para sobreviver com um governo pesado, pagando os seus custos. Então, só o dia a dia de cada business, seja do mercado financeiro, seja da indústria, manufatura, no agro, você tem cada setor acaba trazendo as suas armadilhas. Então, quanto mais você conversa com as pessoas, quanto mais você está do lado de gente boa, ousada, aí é outro negócio. Você consegue sentir um pouco mais envolvido num processo sem cair em qualquer armadilha no curtinho prazo. Então, tem que estar ao redor de gente boa, não tem jeito. E o que você acha que são assim, as habilidades ou as características que são hoje fundamentais para que a gente consiga formar um profissional de sucesso, né? O pessoal que está ouvindo a gente, que está se formando, o que você listaria como essencial para ser um profissional de sucesso? Olha, eu brinco que, na verdade, eu gosto de cérebros e não de coisas. Eu gosto de gente que maquina muito. E um cara que maquina e não executa é uma perda de potencial. Então, se você juntar um cara que pensa bem e executa, que o mais difícil hoje é executar, implementar uma ideia. O sucesso, muitas vezes, ele mora nos detalhes de uma operação. Mas se você se apegar demais aos detalhes, você fica parado, congelado. Pô, são tantos detalhes
que eu tenho medo de dar o primeiro passo. Então, se você conseguir traçar um business em linhas gerais e se atentar aos possíveis detalhes que você pode ter na frente, isso se chama um cara ousado. Tem que ter ousadia hoje em dia. As informações estão disponíveis para todos, as ideias brotam a todo momento. Eu converso com muita gente que fala, ó, tive uma ideia, e muitas são boas, as outras ainda precisam de algum tipo de amadurecimento, mas tem que ter ousadia e uma coisa que é imutável, tem que ter ética, porque o cara que não é ético não consegue dobrar a esquina sem tropeçar sozinho. Então, você tem que ter um cara que morde a mesa, algumas características sine qua non, como ética, ousadia, e o cara que pensa aberto. Isso, para mim, é fundamental. Você sabe por quê? Você conversa com um cara que está fazendo a gestão de um fundo, está indo bem, muitas vezes o cara recebe tanto elogio que sobe na cabeça e fala, não, realmente eu sou bom mesmo e é assim que eu trabalho. Esse cara, para cair, é rapidinho. Porque se o cara acha que sabe tudo, ele não está disposto a aprender mais nada. E aí que mora o perigo, aí que mora o problema. Então, gente que conversa com pessoas que pensam diferentes. Eu, por exemplo, eu vou falar por mim, que é uma coisa que me ajuda, e tudo que eu falo aqui é a minha visão e nem sempre pode se encaixar na visão de todo mundo, mas eu gosto de ler sobre absolutamente tudo. Então, um cara ousado, um cara curioso, que lê sobre todos os tipos de assuntos, normalmente é o cara que costuma entregar resultado, porque ele percebe, ele se coloca no lugar ou seja, um cliente, um cotista, ele precisa sentir na pele o que é estar do outro lado. E aí, quando o cara faz isso, normalmente tem uma sensibilidade um pouco maior e consegue executar as coisas com mais humildade e tração. Entendeu? Agora, tem um ponto legal que você comentou sobre educação que eu queria falar. Eu converso com muita gente que quer trabalhar, quer entrar no mercado financeiro. Tá bom. Primeira coisa que eu olho, o que você já fez na tua vida? Eu estudei nessa escola, tirei essa nota, falo inglês, espanhol, estou estudando mandarim, legal. O que mais que você fez? Não, fiz só isso. O que você fez de filantropia, por exemplo? O que você tirou o teu corpo do sofá e foi fazer alguma coisa diferente, fora da caixa? Eu adoro pessoas jovens que falam, olha, eu fiz esse projeto aqui, não deu certo. Aí, em 2 anos, abortamos a operação, agora estou com uma outra ideia. Isso, para mim, é ousadia. E, geralmente, as pessoas que fazem esse tipo de coisa acabam ficando tolerantes ao fracasso. Você só vai ter sucesso, não é no primeiro tiro que você vai acertar. Talvez nem no segundo e nem no 10º. Então, se pegar as histórias das turmas, o próprio Sam Walton, os caras que empreenderam, tiveram alguns outliers aí, mas os caras, tem muita gente que venceu, entre aspas, na vida, com mais idade. Uhum. Cara que realmente apanhou dos 20 aos 30, aos 40, aos 50. Isso é outra característica que eu adoro, que é resiliência. Resiliência, tem que ter resiliência. Não é mais do mundo totalmente descompensado. Você precisa ter resiliência para botar os projetos de pé. Então, essas são algumas características aí que eu falei. Entendeu? Legal. Eu acho, adoro o que você falou sobre a questão do empreendedorismo, porque a gente aqui tem uma trilha, né, de empreendedorismo na graduação, que inclusive foi montada com empreendedores do Brasil inteiro, e os maiores, inclusive, empreendedores do Brasil, e uma das coisas que a gente viu é justamente isso que você falou, a gente vê que os empreendedores de sucesso não são esses que a gente, às vezes, olha e fala, nossa, o cara empreendeu 25 anos e super sucesso. Não. Geralmente o empreendedorismo de sucesso é aquele que o cara tem já 40 e tantos, 50 anos, ele já levou aí uns bons O ensinamentos couro da tá vida, grosso, né? já apanhou Isso muito. aí, o couro tá grosso, é isso aí, tio Rico, boa. E você falou bastante da questão da leitura, né? Você é um cara que já tem carga aí, história no mercado, né? Você fala muito da história do mercado, então a gente percebe que você já conhece bastante do mercado financeiro. Mas o estudo é uma coisa constante na tua vida, né? Porque você toda hora faz muita referência a tudo que está acontecendo no mercado. Então, o estudo é uma coisa que a gente leva constante na vida, né? Não, parece que não esgota, né? Constante. Quando você fala em estudo, é curioso que você pega um cara
que gosta de matemática, por exemplo, você bota o cara para ler para ler literatura, por exemplo, ele vai achar um terror. Ele vai achar um terror. Eu falo assim, pera lá, eu não nasci para estudar. Eu falo, não, pera lá, você não nasceu para estudar literatura, mas matemática você pode ir muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer isso em formas práticas? A maior chave, a maior ferramenta que as pessoas têm para ter sucesso na vida, e sucesso ele é diferente de cada pessoa, é o autoconhecimento. O que eu estou falando aqui pode ter dado certo para mim, pode ter dado certo para você, mas para um terceiro não. Então, muitas vezes o cara ele gosta de um assunto, mas ele vê que o mundo dá atenção para uma outra matéria ou para uma outra coisa, e o cara acaba se forçando a se dedicar em algo que ele nem sempre tem um desejo nato de aprender. Entendeu? E isso é muito ruim, porque sem o autoconhecimento você vai se forçar por 30 anos e você vai ser um profissional médio ou ruim. Porque você consegue passar as dificuldades de verdade quando você sente de verdade apto a trabalhar numa coisa que você gosta. Seja estudar, seja qualquer tipo de setor na vida, você tem que se conhecer para saber se você está pisando no lugar certo ou não. Então, é por isso que eu reforço. O que eu falo aqui é a minha visão, mas pode ser que não seja ideal para um cara que está começando agora e tem uma outra aptidão, entendeu? Então, o autoconhecimento é a chave fundamental. Agora, uma vez que você tem prazer em ler um assunto, e eu adoro ler sobre absolutamente tudo, eu mergulho com um grau de obsessão que a minha mulher não aguenta, pra você ter ideia. Eu vou até o último detalhe para poder entender como as coisas funcionam. Isso, para mim, é maravilhoso, me dá um prazer enorme. Mas tem algum assunto predileto? Curiosidade. Tem. Eu gosto muito de estudar sobre, bom, coisas assim, que eu gosto de estudar sobre economias globais, mas isso aí faz parte do trabalho. Uhum. Gosto de ler, eu gosto de sempre estudar um idioma novo, que eu acho que abre portas, além do idioma em si. Adoro conversar com pessoas que têm uma cultura diferente, que pensam diferente. Quando você aprende, por exemplo, francês ou mandarim, você não está só aprendendo aquele idioma, tem implícito uma carga cultural grande. E aquilo, para mim, me traz muito prazer. E aí eu começo a estudar aquela língua, pode ver, dá 1, 2 meses eu estou naquele lugar, eu começo a ler história de uma cidade específica e eu vou até o final. Eu deixo minha mulher louca com esse assunto. Louca. E, para mim, eu gosto bastante. Um outro assunto que eu falo bastante aqui é o estoicismo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre estoicismo, mas é uma linha filosófica que nasceu, não sei se muito bem, na Grécia ou em Roma. É uma coisa mais antiga. Pensadores, filósofos. Legal. Eu vejo que você comenta bastante sobre o estoicismo, por isso que eu perguntei, porque eu vejo que você fala bastante sobre muita coisa, né? Então, vamos falar um pouco de Brasil? Fala, pode falar. Não, e só para concluir, o estoicismo é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, que é algo que mudou minha vida e preza muito pelo autoconhecimento e um ego de lado. Isso é importante. É isso que eu ia comentar, isso, que a gente percebe como o autoconhecimento está muito ligado ao estoicismo e ao conhecimento melhor da filosofia, né? É interessantíssimo isso. Então, boas dicas. Lá no final eu vou te pedir uma dica de leitura, e em especial uma sobre estoicismo. Então, já vai pensando. Bom, vamos falar um pouco de Brasil? Estou curiosa para saber sua visão sobre Brasil em algumas coisas. Para quem está se formando agora nesse processo de formação, Brasil pode ser visto como oportunidade ou mais crise? Os dois. Então agora me explica. Sabe por quê? Elas se confundem. Toda crise é uma bela de uma oportunidade. Os melhores negócios surgem em meios de crise. Uhum. Os melhores negócios. Você pode ver a disruptura de alguns modelos, seja de mercado ou de indústria, acabam abrindo
uma brecha, um espaço para novas pessoas preencherem, que para mim é algo incrível. Então, no final das contas, o cara tem que enxergar a crise como oportunidade. E se você estiver no Brasil hoje e notar, se você fizer uma comparação rápida de Brasil e Estados Unidos, óbvio que são mercados completamente diferentes de tamanho, de oportunidades, enfim. Mas o mercado no Brasil apresenta uma série de deficiências estruturais, sem falar das sociais, políticas, econômicas, enfim, mas propriamente de mercado, falando da parte econômica, que abre espaço para esse cara que é empreendedor, e é esse cara que, no final das contas, paga um imposto maior, que corre o risco. Esse cara, ele olha essas crises como oportunidade e as empresas elas conseguem preencher esse espaço que, muitas vezes, em mercados mais envolvidos já está preenchido. E a concorrência é muito maior. Então, quando eu converso com a turma que está indo estudar fora, eu falo, vai, mas volta. Volta para o Brasil. O Brasil é um país de oportunidades gigantescas. Todo mundo, pô, tio, mas você não mora nos Estados Unidos, na Europa? Eu gosto daqui. Que aqui apresenta uma série de oportunidades que lá fora você não vai ter. E o brasileiro tem uma capacidade de adaptação invejável. O brasileiro, mesmo com todas as dificuldades, vai atrás e faz acontecer com todas as dificuldades que principalmente o espaço público acaba colocando em cima dos empreendedores. É o cara que carrega todo mundo nas costas e ainda tem que assobiar. Então, tem muita coisa acontecendo. Gosto de pessoas que vão e voltam. Infelizmente, nas últimas décadas, o Brasil passou por um processo de êxodo de pessoas boas. Por exemplo, o cara, se for uma medicina, ele enxerga alguma coisa no setor de neurologia. Bom, ao invés de pegar esse cara e investir em pesquisa aqui no Brasil, ele fala, não, pera lá na Califórnia tem um cara que me paga bem e eu posso pesquisar durante 5 anos para depois botar em prática o que eu estou imaginando. Infelizmente, no Brasil, nesses últimos 15, 20, 30 anos, a gente perdeu muito cérebro. Isso dói demais. Então, quando eu falo da oportunidade aqui no Brasil, tem que ser aqui mesmo. Tem muita gente boa chegando, muita gente aqui que está a fim de fazer acontecer. Então, isso para mim me dá um prazer enorme, conversar com essas pessoas que já começaram, que já estão grandes e as que ainda vão começar. E a gente tem um papel fundamental nisso, né? Você não acha da gente conseguir segurar essa molecada, né? Porque se a gente não der oportunidade, vai acontecer isso cada vez mais, né? A fuga de cérebro é uma realidade, infelizmente, né? Infelizmente. Tem que dar oportunidade. Tem que mostrar, não só mostrar, né, que os desafios são muito maiores no Brasil. É um país extremamente complexo e muitas vezes as oportunidades acabam surgindo em outros lugares que o cara prefere ir para lá. Mas é um mercado que melhorou nos últimos anos, dependendo de cada setor. O Brasil muito forte em alguns setores, outros ainda precisa melhorar bastante. Uma coisa que eu acho extremamente importante no Brasil é o seguinte, se você olhar Coreia do Sul e Brasil nos anos 50, você ia ver dois países economicamente frágeis. Aí você pega a Coreia do Sul hoje, tudo bem que a população é bem diferente e tal, mas olha a capacidade deles hoje. Então, me dói de você olhar para um governo, e eu não estou falando desse atual, estou falando de todos os últimos que nós tivemos, que olha muito pouco para as reformas estruturais. Infelizmente, os governos acabam olhando só daqui 4 anos, 3 anos, quando vai ter a próxima eleição, e as coisas que mudam o país de verdade são as reformas estruturais. E a principal delas, ao meu ver, é o tamanho do Estado. O Brasil tem um Estado muito grande, muito pesado, pouco eficiente. E essas reformas, tivemos a reforma da Previdência, mas tem uma série de reformas profundas para fazer. Porque no final do dia, Juliana, pensa o seguinte, o Brasil é que nem uma empresa. Ele tem que gastar menos do que ele arrecada. É isso aí. Entendeu?
se você ganhar 10 e gastar 12, você até pode pegar um cheque especial esse mês, mas a conta vai chegar. E um dia você vai perder tua casa. É isso aí. E essa conta está chegando. Então, no modo geral, a única coisa que o governo tem medo de verdade são de pessoas bem informadas. Entendeu? Então, a disseminação de informações, de educação para os cidadãos, para a sociedade, saber como funciona uma economia, que a parte econômica é um dos principais pilares, porque é ali que você consegue fazer um controle fiscal para poder ter dinheiro e investir em educação, investir em segurança, investir em saúde, que no Brasil é lamentável. Então, se você não tem dinheiro em caixa, você não tem recursos para melhorar absolutamente nada. E aí fica esse reme-reme que o Brasil está há não sei quantas décadas. Então, em linhas gerais, essas pessoas hoje, e isso tem melhorado, tá? Eu noto que as pessoas estão precisando, elas estão sentindo necessidade maior de entender como funciona, qual que é o papel do Senado e do Supremo e do Congresso, como é que funciona repasse de verba, doação de campanha é legal, como é que funciona? Isso é bacana de ver, só que o governo ele precisa saber que a sociedade paga o governo. O governo só existe por causa da sociedade e não a sociedade por causa do governo. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais a gente consegue pressionar o governo para estar nos trilhos. E aí as reformas fiscais, etc., o tamanho do Estado, precisa reduzir. E aí, ao fazer uma redução, isso é muito complexo, não é simples, mas precisamos ficar em cima, no final do dia você consegue ter dinheiro para poder investir em outras áreas. Só assim que o Brasil vai andar. Caso contrário, vai ser um reme-reme, entre eleição, sai eleição e estamos parados no mesmo lugar. E aí que é a importância tão grande da educação, né? Porque se a gente não consegue ter essa população que enxerga isso, como você mesmo diz, a gente vai ficar durante ainda muito tempo nessa onda e com essa produtividade baixa, que a gente sempre tanto fala, né? Essa produtividade baixa, essas desigualdades, é esse cenário que a gente infelizmente não quer, né? Educação, Juliana, educação é o pano de fundo de tudo, de qualquer sociedade. É isso aí. De qualquer sociedade. É isso aí. Vamos pegar uma pergunta que você falou pro pessoal do seu Insta que você ia responder, e aí eu vou jogar para você responder agora. Você tem falado, você falou bastante empreendedorismo, né? Então agora você vai responder uma pergunta que você falou que ia responder. Pode ir lá, manda lá. Em que você em que você hoje empreenderia? Em qual negócio você empreenderia, tio Rico? E por quê? Olha, você sabe spoiler. Você sabe que fizeram essa pergunta esses dias, essa mesma pergunta para o Jorge Paulo. Inclusive, aniversário dele, eu queria desejar um feliz aniversário para ele. Cara, um empreendedor, empreendedor que faz diferença não só no Brasil, mas no mundo. Eu adoro o Jorge. Olha, eu gosto muito de tecnologia. Eu até fiz um podcast, eu tenho um podcast chamado Muito Risco, Pouco Ego, que a gente, cada 15 dias, a gente troca uma ideia com alguém de algum setor. E aí a gente teve um papo com um cara que eu adoro, o Guga Stocco, e aí a gente falou um pouco sobre tecnologia. Cybersecurity é uma coisa que eu hoje, atualmente, estou alucinado por esse assunto. Porque pensa o seguinte, Juliana, no teu celular, no teu tablet, os arquivos do INSPER, os arquivos de empresas, de bancos, está onde? Onde é que estão essas informações? Elas estão ou na nuvem ou em algum lugar. Algum lugar elas estão. Uhum. E se você tiver um problema, uma falha nessas informações, você não quebra o sigilo, ou a proteção, ou a privacidade de uma pessoa. São de milhões de pessoas. Então, no final do dia, um dos setores que eu gosto bastante é de tecnologia, obviamente. Dentro do subsetor é cyber security, que eu olho bastante, converso com o pessoal de Israel, que tem uma expertise grande nisso, pessoal da Califórnia, de Stanford, que os caras respiram tecnologia. Isso, para mim, é incrível. Agora, tem outros setores que são mais difíceis de entrar, por exemplo, de biotech, né? Health tech, o cara que medicina com tecnologia. E aí a barreira de entrada para esses setores é muito grande. Então você tem que
achar empresas que estão plugadas em médicos muito conceituados, muitas vezes engenheiros, para poder desenvolver alguma válvula do coração, ou, enfim, uma série de coisas. É um outro setor que eu gosto bastante. Setor de baterias. Bateria eu olho bastante, porque a bateria, todo mundo que tem um smartphone hoje já sabe que é um problema. Né? Você tira da tomada, dá 2 horas, você está no Instagram lá falando com o PR e acaba a bateria. Igual aqui que está plugado. Pois é. E é um desafio grande. É muito grande esse desafio. Não é simples como as pessoas falam. Então, quando você vê a Tesla tendo um research, uma pesquisa, um investimento em pesquisa muito grande, é um sinal interessante. Os recursos fósseis, eles vão acabar em algum momento. E se o mundo não se preparar, e ele precisa se preparar e está começando a se conscientizar disso, ele vai parar. E o mundo não vai parar. O mundo vai cada vez mais investir nisso e olhar esse setor de baterias com grande foco. Agora, não é fácil. Tá? Você tem muito estudo, você tem algumas limitações técnicas da própria ciência, física, química, que você precisa, ao mesmo tempo, fazer uma bateria durar bastante e dar segurança para o cara que usa, para não estourar a bateria no meio de um voo. Se o cara está na estrada, a bateria explode. Então, é um setor que eu gosto bastante também de baterias. E é meio por aí. Eu gosto de tecnologia. Os setores mais tradicionais eu olho com carinho também, mas eu sou apaixonado pelo que está vindo, não pelo que já foi. Mas você acha que hoje esse é o futuro, né? A inovação é o que vai mover o mundo a partir de agora. A inovação. E a inovação, ela surge de quem? De pessoas ousadas. Isso aí. Voltamos naquilo que eu estava falando. Você tem que ter ousadia para pensar diferente. Se o Steve Jobs nunca pensasse num iPhone, numa loja de aplicativos, você não teria o que você tem hoje. A gente não estaria fazendo essa live hoje. É isso aí. Tem que ousar, né? Tem que ousar, tem que pensar fora da caixa, né? E posso falar? A gente fala tem que ousar, mas se a gente parar e pensar um pouco mais fora da caixa, agora um pouco de filosofia, tá? A vida é uma só. Você está aqui, quanto tempo você vai viver na Terra? 80 anos? 100 anos? O que você vai deixar para o teu filho, para o teu neto? Bora, você pode atravessar a rua e amanhã não está mais aqui. Então tem que ousar de verdade. Ousar de verdade. E aí eu vou pegar uma coisa que você falou ontem. Qual é o maior legado que um homem deixa? São as ideias. As ideias. É isso aí. As ideias, tio Rico. Muito bom, muito bom. São as ideias. São as ideias. É o principal motivo que eu não fico postando quem eu sou, foto daqui, ali. Isso, para mim, é secundário. Eu acho que se eu conseguir passar as ideias, para mim, já é um grande legado que eu vou deixar. Um legado de ousadia, de tolerância aos desafios, um cara que não olha muito para o ego e sempre fazer o bem. A ética, para mim, é impagável. Perfeito, perfeito. É isso aí. E tem todo sentido, é isso aí. As pessoas têm que se pegar a ideia ao conteúdo. É isso aí, perfeito. Exatamente. Agora, muita gente me pede para postar foto, muitas vezes eu não posso, mas, enfim, eu adoro, eu estou no Instagram já há um tempo e adoro o pessoal. De verdade, tem muita coisa boa lá. Não, e eles te adoram. Não é só isso, não é só você que adora eles te adoram. Não tenha dúvida, eles te adoram. Tio Rico, se você tivesse hoje 18 anos, faria INSPER? Faria. Eu não sei se com 18 ou 19. Ou 20. É isso que eu ia perguntar, porque assim, eu fiz a pergunta proposital dos 18, né? Foi proposital. Que bom que você... Porque assim, é uma dúvida, né? Eu vou te falar um negócio. Quanto mais eu viajo, quanto mais as pessoas viajam e conversam com novas culturas, enfim, mais a gente entende o nosso Brasil, que é complexo e cheio de questões que a gente já falou aqui. Mas eu passaria, quanto mais eu viajo, por exemplo, você vai para Stanford hoje, Stanford tem um grupo de pessoas ali, jovens, extremamente capacitadas, buscando alguma coisa para fazer para mudar o mundo. É uma energia contagiante. Contagiante. Você está lá, você fala, pera lá, tem gente aqui brigando por uma coisa que eu nem fazia ideia que poderia acontecer.
Você vai para Singapura, você vê outra coisa, que fala, pô, pera lá, o Brasil está com a mesma rua esburacada há 40 anos e aqui os caras fizeram um país em pouquíssimo tempo. Dubai também, em 15 anos, é um negócio totalmente diferente. Então, assim, você juntar essa ousadia, eu acho que tem que ter humildade também para você aprender coisas novas, conversar com pessoas novas. E quando eu falo humildade, não é nem só conversar com pessoas que tiveram uma trajetória incrível. Muitas daquelas que tiveram problemas maiores que os seus, e o cara que aprende com o erro dos outros é sábio, né? E acho que ajuda bastante a passar por alguns obstáculos. Mas se você viajar para a Califórnia, você viaja para Dubai, para Singapura, você começa a aglutinar algumas ideias tão ousadas que eu tenho certeza que um cara de 18 anos vai voltar com uma cabeça diferente. Eu falo, porra, em Singapura tem um mercado que aqui não existe. Será que não dá para implementar? Será que não dá para fazer? Dá. E o Brasil gosta, o Brasil consome. O Brasil, você tem um mercado, um estoque de consumo grande. Por todos os problemas que a gente passou, ainda assim o brasileiro constrói aqui, faz shopping, vai na loja, parcela não sei quantas vezes. Então, assim, você vê que existe gente aqui, existe gente boa. Então, por que não explorar esse mercado? Então, respondendo a tua pergunta, estou falando muito, mas respondendo, faria. Só preciso saber a idade. E aí vai de cada um. Tem que viajar bastante, conversar com muita gente, ouvir ideias novas, histórias novas e botar a cara no sol. Maravilha. E aí você falou, então, que a gente aprende muito com a experiência dos outros. E o tio Rico aprendeu mais no amor ou na dor, hein? Me fizeram essa pergunta ontem, eu respondi assim, manda amanhã na live. Manda amanhã na live. Fiz a minha lição de casa. Você pode aprender pelos dois, mas um professor, na minha opinião, melhor é a dor. A dor você aprende muito mais. Eu, pelo menos, aprendi. Eu converso com filhos de amigos meus que têm um nível de conforto de vida que nem todo mundo tem. E muitas vezes esses caras são bons, mas pode ser que não tenham passado por algumas dificuldades que acabam ligando um maçarico a mais e fazer o cara se mexer. Se você pega um jovem que não tem condições financeiras e você não dá oportunidade para esse cara, é um desperdício sem tamanho. Sem tamanho. O cara tem potencial, mas não tem recursos para entrar numa escola. Gosto, aliás, fazendo parênteses, gosto muito do programa de bolsas, do INSPER, vocês sabem bem. E esse cara, esse jovem que quer ou fazer INSPER, ou ir para fora, ou quer uma bolsa aqui ali, esse cara, ele vai fazer de tudo para conseguir. Ou seja, ele está numa situação ruim, entre aspas, uma dor, uma situação desconfortável, e se esse cara precisar executar um trabalho ou estudar de alguma forma específica ou fazer alguma certificação, esse cara vai morder a mesa para fazer. Então, de todos os cenários, sejam eles de estudos ou de trabalho ou de empreendedorismo, quanto maior a dor, se o cara não fizer besteira e conseguir passar por esse momento, maior a transformação. E esse é um dos grandes triggers que eu tive na minha vida. Passei, obviamente, por algumas dores, e elas todas me ajudaram foi que nem uma catapulta. Um dos grandes resultados dessas dores todas foi o trabalho de filantropia que cada vez mais eu estou me dedicando. Foi graças a esses momentos difíceis que eu olhei que existem pessoas em situações muito mais frágeis do que a minha. E quando você desprende ou recursos, mas filantropia não é só dinheiro. Filantropia é tempo e esforço. Então, se você não tem dinheiro para dar para alguém, você pode se dedicar um pouquinho ou para ensinar inglês. Tem umas ONGs que ensinam inglês para crianças carentes, ou outras que fazem trabalhos em asilos. Enfim, é tempo e esforço. Se é dinheiro, tem dinheiro também. Mas aí você pode escolher a maneira como você toca. Então, o resultado da dor ao longo da vida, chega uma hora, na minha idade, que você consegue mapear tão bem onde sofrer e onde não sofrer,
que aí você precisa extrair o melhor suco disso. E espero que as pessoas que passam por esse tipo de problema passem por isso e, olha, essa dor fica no passado, a gente aprende e vamos tocar o barco. E muita Isso, gente que seja agora, trampolim, né? eu falo isso porque eu tenho uma certa preocupação nesse momento de Covid, tem muito empreendedor indo água abaixo. Uhum. Então, a gente sabe que tem uma dificuldade grande, mas pior se desistir. Se desistir, aí você mata mesmo. É isso aí. E a economia brasileira hoje é uma economia feita de pequenos empreendedores, né? Então, se desistir, vai ficar pior ainda, né? E eu gosto muito do que você fala, porque a gente vive hoje num mundo que é cheio de intolerância, né? Então, a gente vê... Você falou da filantropia, mas a gente tem outras tantas bandeiras, né? A gente tem a bandeira da igualdade de gênero, o papel cada vez mais relevante da mulher dentro do mercado. Como é que você vê essas outras bandeiras? Qual que é o papel da gente? E eu vou falar especificamente de você. Você é um formador de opinião, né? Qual que você acha que é o papel dos formadores de opinião nessas bandeiras que hoje são tão importantes? Como é que a gente pode auxiliar nessas bandeiras? É uma ótima pergunta. É um assunto delicado, mas os assuntos delicados precisam ser cutucados. Precisa deixar de ser tabu, entendeu? Uhum. Uma coisa que eu olho com bastante cuidado, penso o seguinte, você me traz aqui grupos minoritários, né? Igualdade de gênero, o papel da mulher no mercado financeiro, por exemplo. Uma coisa que eu sempre falo, você é a favor ou é contra? Eu falo, vem cá, essas pessoas não existem? Elas existem. Cabe a você ou fechar os olhos para elas ou abrir os olhos para elas. O que você faz? Se elas existem, significa que elas representam alguns anseios específicos, seja de casamento de pessoas do mesmo sexo, seja de questões raciais. Se elas existem, elas precisam ter um lugar na sociedade. Não adianta fechar os olhos. Porque quanto maior essa distância, pior a situação da sociedade. Piora. Uhum. Então, é importante a gente falar, né? Hoje, um monte de memes, você consegue ver alguns extremistas, tanto de um lado quanto do outro, mas quanto mais igualdade, essa palavra é importante, não é diferença de qualquer tipo, igualdade, mais oportunidades você vai gerar. E muitas vezes, essas pessoas dessas comunidades menores, seja ela de qual âmbito for, tem muita coisa para agregar, tanto de uma coisa para outra. Em alguma coisa elas conseguem agregar. Essas pessoas estão aí, cada um tem a sua história, tem seus anseios, suas necessidades. Tem um mercado que pode surgir de uma hora para outra por conta de necessidades específicas que muitas vezes a maioria das pessoas não olham. Então, é muito importante que tenha exposição, que tenha, obviamente, leis que protejam pessoas que são... aí você pode escolher o tipo de grupo que você pode colocar. Mas tem que ter sim, o reconhecimento dessas pessoas, sem dúvida. E aí usar isso como ferramenta para deixar a sociedade mais justa. O Brasil é um país extremamente desigual, é um dragão que nunca saiu do nosso colo, e está na hora de a gente varrer um pouco esse lixo e trazer as pessoas de uma forma um pouco mais igual. Que já deu, né? A desigualdade já bateu num ponto que começou a ficar difícil de suportar, né? Pois é um problema que... você sabe o porquê, né? Sim. Você sabe qual que é o papel do governo. O governo tem que se preocupar com isso. E eu vou te falar um negócio. Tudo o que eu falei aqui, e todos os assuntos que eu falei aqui, nada não depende da gente. Tudo depende da gente. Se você quiser resolver um problema, não é o Estado que vai resolver. Você tem que levantar a bunda da cadeira e ir lá lutar pelo que você acredita que seja legal. É isso aí. Entendeu? Então, assim, quando você fala de a desigualdade é grande e tal, é claro, isso é fruto de um sistema corrompido há muito tempo, que se não tiver uma cobrança da sociedade, ele nunca vai mudar. Vai continuar, né? A Coreia vai continuar decolando e a gente vai continuar patinando, que é a última coisa que eu quero ver. É isso aí.
Não, Então, a participação social, a participação da população é muito importante, né? Enquanto a gente ficar nessa ideia de que tudo espera cair tudo, né, de Brasília, não vai continuar não rolando, né? exatamente. E é do setor privado, quando você fala, Tilma, pô, o desemprego está grande, o cara não é o setor público que vai resolver o desemprego, é o setor privado. É o privado. Se depender do público, fica esse reme-reme e nunca resolve. Tem que É ser do isso aí. privado, do cara que vai e emprega. O cara que emprega a gente deveria ganhar um prêmio. Deveria ganhar um prêmio. O cara que realmente cria riqueza. Tem uma coisa até voltando um pouco do assunto de Coreia e Brasil, né? O investimento da Coreia em educação é surreal. Se a gente parar por olhar o que traz a riqueza para um país, né? No final das contas, o que traz uma riqueza? É a capacidade de investimento. Basicamente isso. Se você olhar como é que funciona, né? Se você medir a capacidade de formação bruta, de capital fixo, ou seja, qual é a capacidade da geração de riqueza? Qual é a capacidade de um país de gerar ativos que geram outros ativos? Isso é riqueza. Uhum. Então, no final das contas, no Brasil, é um problema que a gente viu bastante, porque você não tem esse capital. O capital ele é mal gasto. O Estado é grande, é inchado. Então, assim, no final das contas, para você medir a real capacidade do país de realizar investimento, você tem que ver o quanto de capex, o quanto de riqueza as empresas geram. E se a empresa estiver degolada porque paga imposto até dizer chega, como é que você vai sair do buraco? Não vai investir jamais, né? É um Não vai problema investir, grande. né? É. E aí a gente vê esse investimento frente ao PIB de 15% aí que nunca sai disso, né? Aí dá para entender por que não cresce, né? Dá para entender por que não Triplica cresce. É isso isso aí e aí. depois a gente conversa. É isso aí. Tio Rico, o Instagram daqui a um pouco vai tombar a gente, né? Porque o Instagram gosta de lives de 1 hora, vai tombar a gente. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer todas as perguntas que eu queria. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando com você. Mas eu queria que você primeiro, antes da gente se despedir e de eu fazer todos os agradecimentos que eu preciso fazer para você, eu queria que você desse uma dica de leitura para o pessoal que está assistindo a gente. Se você tivesse que falar assim, olha, tem um livro que, putz, não dá para não ler nesta vida. Que livro seria esse? Eu já falei muito desse livro no Instagram. Todo mundo fala, tio, já li, manda o próximo livro. Mas eu vou ler. Eu vou falar do primeiro livro, que para mim é um livro que teve um impacto gigante e quem não leu tem que ler. Depois eu vou fazer uma lista de livros lá que eu gosto de ler e depois o pessoal compra. Mas tem um livro que eu acho interessante que chama O Obstáculo é o Caminho. O Obstáculo é o Caminho. É de um cara, um americano chamado Ryan Holiday, não sei se ele é americano ou canadense, acho que é americano. E ele fala, o obstáculo ele não é uma opção, ele vira um caminho. Você passa por cima dele e ele é seu novo caminho. Então, quanto mais obstáculos a gente tiver, mais a gente sabe lidar com outros problemas e você precisa aprender a passar por cima deles, não tem jeito. O Obstáculo é o Caminho. Um livro muito bom. De vez em quando eu leio, releio, deixo na cabeceira da cama. Eu gosto da mensagem que ele passa. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Que a gente vai aprendendo com os erros, refazendo as rotas, aprendendo e vai fazendo o caminho, né? Tio Rico. Exatamente. A gente não tem palavras para agradecer sua presença nessa tarde. Pelos ensinamentos, pela disposição. Eu queria, antes de mais nada, primeiro agradecer não só ao tio Rico, que eu ainda vou continuar agradecendo aqui mais um pouco, mas agradecer a você que ficou com a gente aqui, né? Porque a gente, Marcos, o nosso querido presidente Marcos Lisboa, tio Rico, tem um lema aqui que é: quando a gente erra, a gente assume, né? Então a gente vai assumir, né? Que a gente teve os nossos N problemas tecnológicos aqui, um monte de gente entrando no nosso YouTube, começou a dar 1000 instabilidades. E quando a gente erra, a gente admite, a gente tenta resolver rápido, corrigir. Não conseguimos colocar no ar, entramos no Insta, fizemos a live como a gente tinha prometido. Que bom, o importante é o resultado. Isso aí. O importante é que a gente conversou com você, tio Rico. A gente adoraria ter feito a live do jeito que a gente tinha programado, a estrutura está aqui toda pronta, uma baita de uma equipe. Mas o importante é que a gente falou com o tio Rico, a gente fez o que vocês pediram. Eu, particularmente, estou feliz pra caramba com essa live, espero que vocês também.
Tio Rico, muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Você abrilhanta a nossa tarde, assim como as nossas outras aulas magnas que a gente já teve e vai ter. Você abrilhanta a nossa semana de boas-vindas. Muito, muito obrigada. O INSPER está sempre de portas abertas para você e para todo mundo que está assistindo. Sigam a gente no Insta, porque hoje a gente teve Tio Rico, a gente tem outras tantas atividades. O Tio Rico está sempre marcando a gente espera receber Tio Rico em outras oportunidades. Quem sabe um dia ao vivo aqui, né, Tio Rico? Assim, a paisana, você entra, a paisana, né? Ninguém vai saber, quem sabe, né? Aí pessoal, tem que fechar o quarteirão mesmo, não tem jeito. Aí a gente fecha o espaço aéreo, tá bom? Um beijo grande. Beijo grande, Tio Rico. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, para quem nos assistiu. Até mais. Tchau, tchau.